Saudações, meu amigo, saudações, minha amiga. Tudo bem contigo? Eu sou Eduardo Fávaro e hoje vamos falar derivadas parciais e direcionais e vetor gradiente. Na aula passada a gente introduziu as derivadas parciais e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais. A gente vai falar derivadas parciais de segunda ordem, vai explicar a diferença da notação de derivadas parciais e derivadas ordinárias de uma variável, vai falar da regra da cadeia em várias variáveis e, por último, vamos falar de derivadas direcionais. Vai calcular a derivada direcional pela definição e depois a gente vai utilizar o vetor gradiente para calcular a derivada direcional dessa função aqui. Na aula passada, ficou para vocês estudarem derivadas parciais de ordem superior, derivadas direcionais, regra da cadeia e gradiente de uma função. Aí essa proposição 1.6 relacionava o gradiente com a derivada parcial de funções diferenciáveis. Alguma dúvida? Algum exercício que querem que eu faça? Eu acho que você poderia fazer um resuminho antes de entrar no máximos e mínimos, porque eu ainda acho um pouco complicado essa parte, mas o que o povo preferir. Eu acho que o que você falar vai ser a única fala que eu vou ter. Eu, por mim, também tô com o Will. Aqui na apostila, derivadas parciais de ordem superior. Ele pega as derivadas parciais e deriva em relação a x e vai dar uma derivada parcial mista. Aí ele usa essa notação. Derivada segunda de f em relação a x duas vezes. Eu primeiro derivo em relação a x e depois derivo parcialmente em relação a x. Se eu colocar del x, del y, eu derivo primeiro em relação a x, depois em relação a y. Del y, del x significa primeiro em relação a y em relação a x. Então, quem está na direita é derivado primeiro e depois vai vindo para a esquerda. Vamos pegar esse exemplo. F de x igual a x ao quadrado, y ao cubo. Vou colocar uma outra notação aqui. Eu posso escrever também fx. Fx significa del f sobre dx. Quem que é derivada de x ao quadrado, y ao cubo em relação a x? Então, eu derivo x ao quadrado dá 2x e mantenho o y ao cubo, que é constante. Eu posso calcular a derivada parcial de f em relação a y, del f sobre del y, ou f índice y. Estou derivando em relação a y. Derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado, então fica 3x ao quadrado, y ao quadrado. Agora eu posso pegar fx e derivar em relação a y. Fica del 2f, del y, del x. Tá vendo? Que aqui trocou a ordem. Aqui o y está depois, aqui o y está antes. Eu derivei primeiro em relação a x e depois em relação a y. Então, na verdade, eu estou pegando a derivada em relação a y da derivada de f em relação a x. Então, eu estou derivando em relação a y. Del f, del x é que está aqui em cima. 2x y ao cubo. 2x y ao cubo. Então, eu derivo y ao cubo dá 3y ao quadrado. Com esse 2 fica
6x y ao quadrado. Eu calculo também o fxx, derivada segunda de f, em relação a x duas vezes, e a derivada em relação a x da derivada de f em relação a x. Então, é del sobre del x, 2x y ao cubo. Derivo 2x dá 2, vezes o y ao cubo, que é constante. Eu posso fazer fyx del 2f, primeiro em relação a y e depois em relação a x. Então, é derivada em relação a x de quem? De del f sobre del y. Fica derivada em relação a x de 3x ao quadrado y ao quadrado. Então, o que dá? Estou derivando em relação a x. Aqui fica 2x. 2 vezes 2, 6x y ao quadrado. Por último, fyy, derivada segunda de f, em relação a y duas vezes, é del sobre del y, de del f sobre del y. Então, fica del sobre del y, da derivada de f em relação a y. 3x ao quadrado, y ao quadrado. Estou derivando. Derivo y ao quadrado dá 2y. Com esse 3 fica 6, x ao quadrado, y. Depois aqui a gente tem a definição 5.9, que fala que se as derivadas parciais de segunda ordem forem contínuas, essa função é dita de classe C2. Aí tem um teorema interessante que fala que se a função é de classe C2, então as derivadas parciais mistas, se eu derivar primeiro em relação à variável i e depois em relação a j, eu posso trocar. Posso derivar primeiro em relação a j e depois em relação a i. Por isso que quando eu peguei o fxy, foi igual fxy. Esse foi igual a esse. Então, esse foi igual ao fy. Porque as derivadas parciais de segunda ordem são todas contínuas. Aí aqui ele pega um exemplo, na verdade é um contra-exemplo. Pega essa função aqui, dividido por essa cara quando x é diferente de 0, e 0 no ponto 0. Se eu calcular as derivadas parciais de segunda ordem, vão dar diferente. Isso vai acontecer porque essa função não tem as derivadas parciais de segunda ordem dela não são contínuas.
Depois a gente entra em regras da cadeia. Se uma função z, se z for função de x e y, e x for derivada de rs e y de rs, se eu quiser calcular a derivada de z, que está aqui em cima, em relação a x, eu vou ter que fazer a derivada de z em relação a x, vezes derivada de x em relação a r, que é o que está escrito aqui em cima. dz dx vezes dx dr. Aqui também eu tenho o r, então eu tenho que fazer esse caminho. Del z del y vezes del y dr. A mesma coisa para a derivada em relação a s. Eu faço del z del x vezes del x del s mais del x del y vezes del y del s. Aí isso pode ser que em algum momento economize para fazer contas, ou se tiver mais um exercício mais teórico, que você não tem a cara de algumas funções, mas vocês têm os valores das derivadas, então vocês conseguem calcular as derivadas. Aqui um outro caso interessante. Se eu tiver o z, função de x e y for função de t, então eu vou ter del z del x. Agora x só tem uma variável, é t, então é o dz sobre dt. Depois eu tenho dz dy vezes dy sobre dt, que é isso aqui, dz dy, del z del y vezes dy sobre dt. Aqui eu vou fazer uma anotação, uma observação em relação às derivadas de notação parcial. Se eu tiver f de xy, é x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu calcular del f sobre del y, seria del sobre del y de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então eu derivo aqui, eu derivo x ao quadrado em relação a y dá zero, e derivo y ao quadrado dá 2y. A mesma coisa se eu calcular del f sobre del x. Quem é del sobre del x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, derivo x ao quadrado dá 2x. Derivo parcialmente x ao quadrado em relação a x dá 0. Agora, se eu voltar para uma variável, imagina que eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Essa equação define implicitamente y igual a y de x. Se eu calcular a derivada d sobre dx, de x ao quadrado mais y ao quadrado, é o que? Derivada de x ao quadrado é 2x. Agora estou calculando d sobre dx de y ao quadrado. Quando eu estava em derivada parcial, del y sobre del x era 0. Só que aqui não, meu y é a função de x. Então é como se eu tivesse
um x ao quadrado mais um y de x ao quadrado e eu estivesse derivando. Então, eu tenho que usar a regra da cadeia. 2 é o expoente y vezes a derivada de y, que é y', que é o que você faria aqui. Eu faria 2x mais 2 y de x vezes a derivada da função de dentro y' de x. Tá vendo a diferença? Eu calculei del sobre del. É esse. Del sobre del x de x ao quadrado mais y ao quadrado deu 2x. E se eu calcular d sobre dx de x ao quadrado mais y ao quadrado dá 2x mais 2 y'. Então, vocês não podem usar uma como se fosse a outra. Se é derivada parcial, tem que ser esse del, o d torto. Se é derivada de função de uma variável, é d sobre dx. Quando eu tenho uma função de variável, aparece x e y, significa que uma variável é a função da outra. Aqui no caso, o y é função de x. Aqui eu tenho w, é uma função de x, y, z. W é x, y, z. X é uma função de t. X de t é t ao quadrado. Y é y de t igual a t. E z é um z de t, que é t ao quadrado. Então, w é a função de x, y, z. X, y e z são funções de t. Então, w é função de t. Que eu vou ter esse caso aqui. W é a função de x, y, z. X, y, z é a função de t. Então, meu w é função só de t. Então, agora eu tenho dw sobre dt. dw sobre dt é uma derivada de uma variável. Então, isso vai ser quem? Del w del x vezes del dx dt. dw dx vezes dx dt. Del w del y vezes dy dt, que está aqui no segundo elemento. O terceiro, del w del z vezes dz dt, que está aqui. Então, para calcular dw sobre dt, eu posso utilizar essa forma. Calculo cada uma delas. Calculo a derivada de w em relação a x, em relação a y, em relação a z. Então, eu quero calcular dw dt, onde w é a função de x, y, z. Esqueci de colocar a função, mas é x vezes y vezes z. O x é um x de t, que é t ao quadrado. Y é o y de t igual a t. E z igual a z de t, que é t à quarta. Então, eu tenho o w, tenho o x, o y e o z. Deixa eu colocar um pouco maior aqui. E todos eles são funções de t. Então, aqui eu tenho dw dx. Aqui eu tenho del w del y. E aqui eu tenho del w del z. Aqui o x depende só de t. Em vez de ter um del, eu tenho um dx
sobre dt. Aqui eu tenho um dy sobre um dt. E por último, eu tenho um dz sobre dt. Então, meu dw sobre dt, del x, del w, del x, vezes dx dt, mais um del w, del y, vezes dy dt, mais esse vezes esse. Del w, del z, vezes del z, del t. Aí eu tenho que calcular. Del w, del x. Eu estou derivando x, y, z em relação a x. Só meu x, fica o yz. Del w, del y. Eu tenho x, y, z, derivo parcialmente em relação a y. Derivo y dá 1, sobra xz. Então, aqui dá xz. E a mesma coisa para del w, del z. Vai sobrar o yz. O x é t ao quadrado. Então, o dx sobre dt, derivada de t ao quadrado, é 2t. O y é t. Então, dy sobre dt é 1. E, por último, meu dz sobre dt. dz sobre dt. Meu z é t à quarta, a derivada de t à quarta é 4t ao cubo. Então, meu dw sobre dt, faço del w sobre del z, fica yz, vezes dx dt. Dá 2t mais del w, del y, que é xz, vezes dy dt, que é 1. Mais del w, del z, é yz, vezes... Aqui eu coloquei errado, né? Aqui é dz sobre dt, porque z é função só de t, não é derivada parcial, é derivada ordinária, que dá 4t ao cubo. 4t ao cubo. Quem que é meu y? Meu y é t. Então, fica t. Meu z é t à quarta, que está aqui em cima. T à quarta. Então, t vezes t à quarta vezes 2t. Meu x é t ao quadrado. Meu z é t à quarta vezes 1 mais y. Y é t. Z é t à quarta vezes 4t ao cubo. 4, 5, 6. 2t à sexta mais t ao quadrado vezes t à quarta. T à sexta. Vai. Aqui. Acho que tá errado esse aqui. Esse último. Derivada de w em relação a z. Meu w é x, y, z. Quando eu derivo em relação a z, dá x, y. Então, aqui tá errado. Que na verdade é
XY. Aqui também é XY e aqui também eu vou ter que trocar. Então aqui fica XY. O x é t ao quadrado. E o y é t. T ao quadrado vezes t ao cubo, vezes t ao cubo, t à sexta. 4t à sexta. Todo mundo tem t à sexta. 2, 3, mais 4, 7, t à sexta. Outra resolução. Meu W não era x vezes y vezes z. Meu x é t ao quadrado. Meu y é t. E meu z é t à quarta. Então, t ao quadrado, t ao cubo, mais t à quarta, dá t à sétima. Então, se eu fizer dw sobre dt, derivo t à sétima, dá 7t à sexta. Nesse caso, ficaria bem mais rápido calcular direto. Mas lembrando que às vezes a gente não tem a cara da função z. Eu não consigo expressar z. Não tem a cara de todas as funções para poder substituir. Eu só tenho das derivadas parciais. Vamos pegar esse exemplo 3. Então, eu tenho um ângulo θ, um x e um y. Em um instante dado, o comprimento de um retângulo é 10 centímetros, o comprimento de um lado é 10 centímetros, e cresce a razão de 1 centímetro por segundo. O comprimento do outro lado é 12 centímetros e cresce a razão de 2 centímetros por segundo. Calcule a razão da variação da medida do ângulo oposto ao lado de 12 centímetros. Então, x é um x de t. O ângulo θ é oposto ao ângulo 12. Então, o lado x, se eu colocar o x de 0, é 12, embora eu não vou utilizar isso. Mais o meu dx sobre dt, ele cresce a razão de 2. Então, aqui é 2. Eu vou ter o y. Meu y é um y de t. O y de 0 é 10. E o dy sobre dt cresce a razão de 1 centímetro, é 1. Quem que é meu θ? Meu θ é o ângulo. O ângulo vai depender do x e do y. É um θ de x e y. Quem que é a tangente de θ? Tangente de θ é seno sobre cosseno. Então, é o que? É o cateto oposto pela hipotenusa. Então, fica x sobre y. Se θ é x sobre y, não, tangente de θ é x sobre y. Então, meu θ é um arco cuja tangente dá x sobre y.
Então, eu vou ter del θ sobre del x. Quem que é a derivada do arco tangente? É 1 sobre 1 mais o que tiver lá dentro ao quadrado, vezes derivada parcial de x e y. Aqui eu vou até escrever del sobre del x vezes de x sobre y. Aqui eu posso fazer virar uma fração só. Então fica y ao quadrado mais x ao quadrado sobre y ao quadrado vezes derivada parcial de x sobre y em relação a x, fica 1 sobre y. Aqui eu tenho quociente, aqui é como se fosse 1 sobre 1, dividido por isso. Então, eu posso escrever 1 sobre 1 vezes o inverso. Fica y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado vezes 1 sobre y. Cancela um y, fica y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que pegar o del θ sobre del y. Derivo o arco tangente, 1 sobre mais x sobre y ao quadrado vezes del sobre del y de x sobre y. Então, faço a mesma coisa que eu fiz lá no primeiro, que fica y ao quadrado mais x ao quadrado sobre y ao quadrado. Agora eu estou derivando x sobre y em relação a y. Aqui é como se fosse um x vezes y menos 1. Quando eu derivo, fica... o x continua, o y menos 1 fica menos 1, y a menos 2. Então, eu tenho 1 vezes, aqui eu inverto, y ao quadrado sobre y ao quadrado mais x ao quadrado, vezes menos x sobre y ao quadrado. Esse y ao quadrado cancela com y ao quadrado, sobra o menos x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu quero calcular dθ sobre dt. Eu tenho meu θ, que depende de x e y, e o meu x e y depende de t. Então, eu tenho esse diagrama. Meu dx sobre dt é meu dθ sobre dt, del θ sobre del x, vezes dx dt, mais del θ sobre del y, vezes dy dt. Em relação a x, del y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, del y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes dx dt.
dx dt é 2. Vezes 2 mais, na verdade é menos, né? Que aqui deu menos, o meu del θ sobre del y deu menos x sobre x2 mais y2, então fica menos x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes o dy sobre dt, que deu 1, vezes 1. Aqui eu copiei errado, quer dizer, copiei certo, mas é o que vale 12, ele decresce a razão de 2. Então, na verdade, aqui seria um menos 2. Menos 2. Então, aqui também tem um menos 2. O que eu quero? Eu quero calcular a razão da variação da medida do ângulo oposto ao lado do centímetro, medido em radianos no instante dado. Então eu quero o que? Eu quero o dθ sobre dt em t igual a 0. Então eu quero o θ' do instante 0. O instante 0 que foi onde a gente colocou essas condições. X de 0 é 12 e y de 0 é 10. Foi o instante dado. Então eu quero dθ sobre dt em t igual a 0. Aí a gente substitui. Eu tenho, deixa eu escrever aqui embaixo, o x é 12 e o y é 10. Eu tenho x de 0 é 12 e o y de 0 é 10. É isso mesmo? Isto. Aí a gente substitui aqui em cima. Menos 2 vezes y, 10, dividido por 12 ao quadrado, mais 10 ao quadrado. Aqui tem um menos. E aqui também tem um menos, o x. X é 12 vezes o 1 dividido por 10 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Que eu tenho 12 ao quadrado dá 144, mais 10 ao quadrado dá 100. 2 vezes 10 menos 20, menos 12. Então eu tenho menos 32 sobre 244. Eu posso simplificar. Se eu dividir por 2, dá menos 16 sobre 122. E se eu dividir por 2 de novo, dá menos 8 sobre 61.
Então, meu θ' de 0 é menos 8 sobre 61 radianos por segundo. É a... Deixa eu escrever aqui embaixo. Variação do ângulo θ solicitado no instante dado t igual a 0. Tudo. Nossa, esqueci aqui de trocar a tela, ninguém falou nada. Acho que eu tinha explicado até aqui. Aí um instante dado, o x de 0 vale 12, o y de 0 vale 10. Eu quero calcular a variação do ângulo θ, então eu quero θ'. O instante dado a gente colocou como t igual a 0, então fica θ' de 0, que é o dθ sobre dt no t igual a 0. Aí a gente pega essa equação aqui em cima, substitui esses dois valores, faz as contas, simplifica, até chegar no menos 8 sobre 61. Então, meu θ' de 0 é menos 8 sobre 61 radianos por segundo. É a variação do ângulo θ solicitado no instante t igual a 0. Depois a gente entra em derivadas direcionais. A gente tem que pegar um vetor unitário, ou seja, um vetor com norma 1. Aí a gente define a derivada direcional, que é parecida com as derivadas parciais. Quando a gente estava derivando em relação a x, a gente colocava f de x mais t, vírgula f de y, menos f de x, vírgula y sobre t. Agora eu vou colocar um t nas duas coordenadas. Então, eu vou colocar um t vezes v1 no x e um t vezes v2 junto com o y. Aí a gente tem as derivadas direcionais. Seria como se eu pegasse a direção um ponto x0, y0, um vetor v, fazia a restrição da função naquela direção e calcula a derivada. Imagina que eu tenho um z é x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu tenho essa cara aqui. E eu pego sei lá, eu pego um plano x mais y igual a 1. Então, eu vou ter essa interseção. Eu tenho aqui a interseção dessa curva. Se eu pegar um ponto aqui, aí a derivada direcional vai dar a inclinação dessa reta tangente aqui. Tudo bem, pessoal? Um pouco meio abstrato, mas é isso. A gente pega essa função aqui e calcula a reta tangente. Isso que daria a derivada direcional
numa direção dada. Vamos para as contas. Pegar esse exemplo 2, f de x é x ao quadrado mais y ao quadrado. Na direção 2,2. Então, eu quero calcular a derivada direcional de f igual a x ao quadrado mais y ao quadrado na direção 2,2. Se eu pegar e calcular a norma de 2,2, vai dar o quê? Vai dar 2 ao quadrado, 4 mais 4 dentro da raiz de 8, 2 raiz de 2. Então, eu vou pegar meu vetor v como sendo 2, 2, dividido pela norma de 2, 2. Então, eu tenho 2,2 vezes 1 sobre 2 raiz de 2. Multiplico, 2 cancela com 2, fica 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Se eu quiser trocar, eu posso pegar meu v, racionalizando, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Que é meu V1 e V2 que eu vou utilizar na definição. Voltando aqui para o PDF, a derivada direcional de f na direção v tem essa fórmula. Então, a gente vai ter que jogar isso aqui na f e no v que a gente tem. Então, fica derivada direcional de f na direção de v é o limite quando t tende a zero de f de x mais t vezes o v1. Quem que é o v1? Vou escrever aqui t vezes v1, vírgula y mais t vezes o v2, menos f de xy, dividido por t. Então, fica o limite quando t tende a zero. F t vezes v1 fica t vezes o v1 é raiz de 2 sobre 2. O v2 também. Y mais t vezes raiz de 2 sobre 2 menos f de xy dividido por t. Limite quando t tende a zero. A minha f de x, y era x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, é a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. Então, eu tenho x mais t raiz de 2 sobre 2 ao quadrado mais a segunda coordenada y mais t raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, menos a f de xy, menos x ao quadrado, mais y ao quadrado,
dividido por t. Continuo carregando o limite. X mais t raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, fica o quê? X ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, x vezes t raiz de 2 sobre 2, mais o segundo ao quadrado, fica t ao quadrado, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, fica 2 sobre 4, que dá meio. A mesma coisa para y, fica y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o y vezes t, raiz de 2 sobre 2, mais o quadrado segundo, t ao quadrado, vezes meio, menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, e esse monstrinho aqui, dividido por t. Esse x ao quadrado morre com esse, o y ao quadrado morre com esse. Já fica um pouco menos feio. A gente coloca o limite centralizado com a fração maior, para ficar mais bonito, mais correto. Então fica o limite quando t tende a 0. Esse 2 cancela com esse 2. Fica a raiz de 2xt mais t ao quadrado sobre 4. Aqui também o 2 cancela com 2, mais raiz de 2yt mais t ao quadrado sobre 2, né? Porque aqui fica raiz de 2 ao quadrado dá 2, e 2 ao quadrado 4. 2 sobre 4 dá meio. Então aqui é meio, e aqui também é meio, mais t ao quadrado sobre 2. Todo mundo dividido por t. Eu posso eliminar esse t, divido todo mundo por t, soma esse t, fica raiz de 2x mais t ao quadrado sobre 2 mais t ao quadrado sobre 2 dá t ao quadrado, divido com t dá t, mais raiz de 2y. Agora só tenho t aqui, eu posso já fazer o limite. Então fica raiz de 2x mais raiz de 2y. Se eu quiser colocar em evidência, raiz de 2x mais y. Que deu a minha derivada direcional. Vamos agora calcular a derivada direcional no ponto 1,1. Então, a gente calculou aqui em cima que a derivada direcional de f na direção de v é raiz de 2x mais y. Então, se eu quiser calcular a derivada direcional
de f na direção de v no ponto 1,1 é só substituir. Vai ficar raiz de 2 vezes 1, mais raiz de 2 vezes 1, que dá 2, raiz de 2. Então, a gente teria esse plano aqui, x igual a y. Eu vou tomar o ponto 1,1 e f de 1,1 é 2. Aí, a gente tem a direção, seria a direção desse plano de azul, a interseção dessa curva e o ponto. O número que a gente calculou seria a inclinação da reta tangente nesse ponto. Mais ou menos isto. Aí ele tem um desenho com 3 direções, mais ou menos o mesmo que eu fiz. Aí ele faz uma interpretação da derivada direcional como taxa de variação, que é mais ou menos a interpretação que a gente viu agora. Depois ele entra em gradiente. Eu pego uma função, coloco a derivada de f em relação a x parcial, del f, del x na primeira coordenada, del f, del y na segunda, se tiver uma terceira variável, del f, del z na terceira coordenada. Ele pega o exemplo f de x, y, x ao quadrado mais y ao quadrado. O gradiente, derivo a função f em relação a x dá 2x, coloco na primeira coordenada, derivo parcialmente em relação a y e coloco na segunda coordenada. Então, o gradiente para cada x e y dá um vetor. É mais ou menos isso que ele faz. Para cada ponto, dá um vetor. Aí aqui ele representa os pontos e os vetores em cada ponto. Lembrando que o gradiente de f no ponto x e y é 2x, 2y. Então, a gente pega o ponto e o vetor é o dobro desse ponto. Aqui, a mesma coisa. São vários exemplos. Calcula e representa geometricamente o que o vetor gradiente significa. Aí tem uma propriedade interessante, tá vendo que aqui são as curvas de nível? Tá vendo aqui onde a curva de nível é mais aberta, o vetor está mais para baixo. Quando ela já está ao contrário, o vetor vai seguindo. Então, se eu pegar um vetor, ele vai ser perpendicular à curva de nível, que é uma propriedade interessante, que depois a gente vai utilizar isso em multiplicadores de Lagrange. Por último, essa proposição que eu falei que é interessante. Se eu pegar uma função diferenciável, então a derivada direcional é o vetor gradiente vezes a direção, vezes o vetor v. Deixa eu fazer um exemplo. A gente pega f de x, y igual a ln de x ao quadrado mais y ao quadrado dentro da raiz. Calcule as derivadas direcionais de z
igual a f de xy ln de x ao quadrado mais y ao quadrado dentro da raiz na direção do vetor 1,1. Então, pego minha f de xy, é quem ln, de x ao quadrado mais y ao quadrado, elevado a meio. Eu tenho a propriedade do ln, eu tenho que ln de a elevado a n, eu posso jogar o expoente para fora, fica n ln de a. Então, esse meio eu posso passar multiplicando. Então, fica meio ln de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, se eu quiser del f, del x, meio, utiliza a regra da cadeia, a derivada do ln é 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado vezes 2x. Esse 2 cancela com esse 2, fica x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. A mesma coisa para a derivada parcial de f em relação a y. Mantenho 1 meio, derivada do ln é 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora eu derivo x ao quadrado mais y ao quadrado em relação a y, que dá 2y. Então, dá y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, meu gradiente da f é quem? X sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. O vetor v é 1,v, 1,1. Então, eu pego o w, que é 1,1 sobre norma de 1,1. Então, fica 1,1 sobre raiz de 2. Então, fica 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Então, minha derivada de v de f na direção w é quem? É o gradiente da f escalar com o vetor w. Então, copio x, x2 mais y2, y dividido por x2 mais y2, vezes o vetor w. Eu posso escrever raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Aí eu faço as contas, posso colocar o raiz de 2 para fora. Fica x vezes raiz de 2 sobre 2. Então, fica x. A mesma coisa eu faço com y. Então, fica x mais y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Que é mais ou menos o que ele fez aqui, bem rápido também. Conseguiram ter uma visão um pouco melhor da matéria? Nossa, não sobrou ninguém aqui, só 3. Tranquilo, Eduardo. Deu para assimilar um pouco. Assistir os outros restantes dos vídeos. Que bom. Deu sim, Eduardo. Ajudou bastante.
Então é isso, pessoal. Por hoje é isso. Muito Obrigado. obrigado. Bons estudos. Valeu, Eduardo. Ótima semana aí pra nós. Obrigado. Até mais. Valeu. Até mais.